Companheiro de todos os domingos, votos de muito boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do Selo Cultural. Já sabe que este é o espaço onde a cultura ganha voz e mostra a criatividade, a tradição, a arte de Angola e o mundo. Como sempre, neste domingo, vamos levar até si as atividades que marcaram a última semana e a abrir, vamos, sim senhora, ter uma conversa super interessante. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a escrita, edição e produção da literatura cristã. Mas antes de apresentar o meu convidado, alguém chegado a esta área, conhece um bocadinho mais do tema em abordagem. A literatura cristã abarca um grupo vasto de obras que refletem a fé, a espiritualidade e toda uma cultura cristã. Ela começou com os textos bíblicos, incluindo o Antigo e o Velho Testamento, numa só palavra, a Bíblia Sagrada. A literatura religiosa engloba obras de ficção, poesia, ensaios, biografias e outros gêneros que exploram as vivências cristãs e os valores bíblicos. É caracterizada por temas centrados em Deus, Jesus Cristo e na Bíblia. Verifica-se uma abordagem de fé, esperança e amor. Há também uma explanação de questões morais e éticas. Na literatura religiosa, há o uso de simbolismos e alegorias bíblicas. A escrita religiosa pode levar os leitores à inspiração ou à reflexão. Há acervos da Igreja onde encontramos 16 documentos do Concílio Vaticano II. O primeiro escrito é um trabalho da Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Depois vem o decreto sobre os meios de comunicação social. A bibliografia que faz referência à Idade Média, às Confissões de Agostinho de Hipona, Reforma Protestante e sobre a modernidade. Em Angola, a literatura cristã está num processo de desenvolvimento. No entanto, temos escritores como Paulino José Soares Lopes e João Maria Vianney. Os dois colocaram nas bancas livros com temas ligados a Jesus Cristo. Há também acervos que retratam a história da Igreja Católica em Angola. Nas obras, os leitores têm acesso a informações que a Igreja Católica é uma das principais denominações cristãs no país e desempenha um papel importante na educação, saúde e assistência social das populações. Alguns autores internacionais, C. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, Anne Rice, que publicou a obra Romances sobre Vampiros com temas cristãos, e Flannery O'Connor, que escreveu Contos com temas católicos. Madeleine Engel, Calvino, Pedro Abelardo e Origene são outros autores que deram valioso contributo para a literatura cristã, falando sobre fé, moralidade e espiritualidade. Para esta edição primeira do mês de abril do Selo Cultural. Hoje, dia 5 de abril de 2026, um dia depois de termos comemorado ontem o Dia da Paz e na sexta-feira, Sexta-feira Santa. E para falarmos sobre literatura cristã, eu tenho comigo em estúdio o Mbili. Pedro, muito boa tarde. Muito boa tarde, agradeço por esta oportunidade que a TPA nos dá às Irmãs Paulinas e nós respondemos de forma muito positiva. Agradeço e boa tarde, Angola. Desde já nós aqui agradecemos a disponibilidade. O Pedro Mbili, que é cooperador das Irmãs Paulinas, livraria e editora, e é também docente. Pedro, em instantes, ouvíamos assim, mesmo para abrir, como introdução desta nossa conversa, um pouco daquilo que é a literatura cristã, mas muito mais sobre este assunto ainda se pode falar, certo? É verdade. A literatura cristã nasce na necessidade do encontro com Deus. Este encontro com Deus cria uma ansiedade e uma admiração. E nesta admiração o homem cresce de pensamento, cresce de criatividade e cresce dos hábitos e costumes que chamamos de cultura. Portanto, ela será o conjunto de textos sagrados inspirados por Deus. Necessariamente estamos a falar da própria palavra de Deus. E esta palavra de Deus que foi, de alguma forma, divulgada em várias línguas e em vários fenômenos.
razão pela qual nós temos a própria palavra de Deus, uma composição por excelência que é a própria Bíblia Sagrada. A Bíblia. Exatamente. É a principal referência quando se fala de literatura cristã. Obviamente, a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, inspirado por Deus. E esta Bíblia, sabemos que ela é o conjunto de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. As primeiras escrituras do Antigo Testamento datam há cerca de 3.000 anos, estamos a falar do ano 1300 a.C., quando começaram as primeiras escrituras, mas é importante dizer também que a palavra de Deus escrita nasce numa dimensão da cultura oral. Estamos a falar da própria tradição oral. É da tradição oral onde nasce a Bíblia. E esta Bíblia, naquele tempo, era escrita efetivamente por uma língua do povo, que era a língua hebraica. Aqui nós destacamos que o próprio Antigo Testamento grandemente foi escrito pela língua hebraica, e depois encontramos alguns escritos em aramaico. É importante dizer que o aramaico foi um dialeto da língua hebraica desenvolvido naquele tempo do cativeiro da Babilônia, por isso que outras partes do livro de Daniel também foi escrito em aramaico, e até no Novo Testamento dizem alguns autores que o Evangelho segundo Mateus terá escrito em aramaico, depois traduzido em grego, porque aceita-se, segundo os estudos, que o Novo Testamento foi escrito todo ele em grego. Portanto, então, a literatura cristã nasce nesta fonte da palavra de Deus e que depois o homem teve a necessidade de poder divulgar e criar essa cultura de letras e cantos em vários gêneros. Em vários géneros. Em vários géneros. Que géneros temos disponíveis atualmente voltado a este tipo de literatura? Nós temos, por exemplo, para além da própria Sagrada Escritura, a Bíblia, temos os contos, temos romance e temos a teologia e a filosofia. Por isso que dizia que a literatura, para lá do aspecto teórico, tem o aspecto também cultural. Do aspecto teórico temos a própria teologia e a filosofia. Do aspecto prático nós temos as artes, a maneira gótica da edificação das igrejas. Isto é fruto da arte. E mais para frente falaremos das etapas que necessariamente foram alvo da grande divulgação da literatura cristã. Portanto, a literatura cristã, do ponto de vista do seu gênero, teologia e filosofia, estamos a falar de uma grande divulgação que a humanidade conheceu. Na Idade Antiga, estamos a falar do período antigo, próximo do século I depois de Cristo, houve um grande número de escritores sobre a própria filosofia. No caso, a filosofia, nós falamos aqui da própria filosofia grega, que foi muito conhecida, e que na Idade Média, estamos a falar entre o século II até o século V depois de Cristo, houve um grande impulso aqui com os padres da igreja após a época apostólica, onde encontramos a figura de Santo Agostinho. Muitos desses contribuíram para além da questão da doutrina da própria igreja, destacando muitos dogmas que sobrevivem à própria teologia. Encontramos também as grandes narrações filosóficas. Que estão diretamente ligadas também a este género literário. A esse género literário, filosofia, teologia. Temos os romances, muitos escreveram, temos as artes. Aqui nas artes, a arte normalmente foi muito mais expressiva após a época medieval. Estamos a falar do Renascimento, onde encontramos duas grandes figuras, Michelangelo e Leonardo da Vinci, esses que tiveram uma genialidade a nível do Vaticano. Nós encontramos obras que parecem ser escritas ou feitas de forma muito recente, mas estão há séculos. E a maneira da expansão, esta maneira gótica das obras das igrejas, que de alguma forma para nós foi uma novidade. É uma novidade como é que o cristianismo se posicionou, porque mudou depois a maneira de pensar sobre a arte. Enfim, nós encontramos a questão também dos contos, a maneira como foi divulgada a cultura intelectual
é fruto da espiritualidade cristã. Aceitemos porque noutros cantos do mundo onde existem outras religiões há uma outra maneira de viver, há uma outra maneira de se expressar. E esta maneira de se expressar é fruto de alguma forma da religião cujos habitantes, digamos, cultuam. E nós, como cristãos, de alguma forma africanos, na nossa atualidade, somos o que somos hoje, fruto deste impacto, deste fenômeno Cristo. Vamos olhar agora para aquelas que são as referências da literatura cristã, trazendo a coisa para a nossa realidade. Fez referência a alguns nomes que se destacam no passado, que foram os pioneiros, né, ligados a este género literário, a par daqueles que são os escritores da Bíblia, não é? Os escritores da Bíblia. A nossa realidade, quais são as referências que nós temos? Bom, nós temos grandes referências a nível da nossa praça. Nós destacamos aqui o próprio Cardeal do Nascimento, é um grande escritor, um grande professor a partir da Universidade de Lisboa, aqui funda a Universidade Católica, nós conhecemos as suas obras. Nós temos o saudoso também Dom Damião, grande escritor, ele destacou-se na área da filosofia. Temos o próprio Dom Mbamba, o presidente da SEAST, grande escritor, por sinal foi o primeiro escritor da edição paulina em Angola, com a sua obra, a Antropologia, uma nova cultura para homens e mulheres do terceiro milênio. Portanto, temos o padre Tissimo, temos outros escritores que não são católicos, obviamente, porque é importante dizer que aqui, falando daquilo que é a vocação da editora paulina, em que nós representamos esse espaço, é primariamente uma vocação que nasce na necessidade da igreja. Estamos a falar do Evangelho, que esta é a vocação. E esta vocação de transmissão da palavra de Deus através dos meios de comunicação social criou também mecanismos viáveis para que esta palavra tenha eficácia e eficiência na nossa atualidade, fazendo com que haja uma massificação dos textos. Por isso que houve a razão da criação da editora. Editora esta que trata os trabalhos do ponto de vista cultural, não só cristão, católico, como é óbvio, mas trata digamos assim, da cultura do ponto de vista transversal. Tem livros intelectuais que não se relacionam diretamente com aquilo que é a mensagem de Cristo, mas são aceitos. Portanto, então há uma atividade que se desenvolve nas Irmãs Paulinas que de facto é de louvar. E a editora paulina tem esta vocação de trazer o intelectualismo no nosso meio, por exemplo, angolano, para que as pessoas mudem de pensar, mudem de consciência, tenham o sentido de ser, sobretudo o sentido do outro, na dimensão cristã. Olhando para aquela que é a literatura cristã e olhando que é o trabalho que a editora e livraria Paulinas tem estado a fazer, qual tem sido o número de procura, qual tem sido o número de tiragens voltado necessariamente a este género literário? Já disse que, para além da literatura cristã, também trabalham na divulgação de outros géneros, mas no que toca à literatura cristã. Sobre a literatura cristã, é uma área muito procurada. Eu falo isto por uma experiência, pelo tempo que estou com as Irmãs Paulinas e por aquilo que tem sido a procura. Há uma necessidade muito grande que parece ser um pouquinho sofismável, mas não, porque temos poucas essas livrarias, essas editoras ao nível da nossa angolanidade, nossa Angola tem poucas editoras como as Paulinas que tratam de alguma forma a este assunto intelectual com maior seriedade e, sobretudo, ligados aos princípios da boa convivência, os princípios éticos, os princípios cristãos, os princípios, sobretudo, que salvaguardam a dignidade da pessoa humana. Portanto, a procura é muito maior e eu aqui, honestamente, não tenho o número de quantos procuram, na verdade, mas procuram em diversas necessidades e são pessoas distintas, necessariamente. Há particularmente um período do ano em que a procura é maior? Necessariamente a procura é maior quando, sobretudo, quando se aproximam nas grandes solenidades, porque ao nível da livraria há aquela necessidade, falamos aqui da Páscoa, falamos, por exemplo, do Natal, há aquela necessidade de aproximar a beleza
da arte cristã, por exemplo, uns vão procurar de vela, vão procurar da Bíblia, vão procurar dos CDs, enfim, e vão à procura de muitas outras coisas que acham necessário naquele tempo em que precisam. Por exemplo, nas grandes solenidades, de facto, há maior procura. Ou uma outra coisa sobre os autores que tratam dos textos, efetivamente, aqui a questão da editora, muitos procuram as Irmãs Paulinas através da eficiência e da eficácia do tratamento dos textos, enfim, que são dados. São textos em que há poucas interrogações em termos de credibilidade a nível do nosso mercado. Portanto, há muita procura e pronto, aconselha-se que seja uma livraria ao nosso nível. Mas, Pedro, como é que define a importância da literatura cristã para uma sociedade como a nossa, a sociedade angolana? A literatura cristã, que nasce no encontro e na necessidade do homem com Deus, o homem angolano, sendo imagem e criatura divina, necessariamente seria alguma coisa muito essencial para a nossa vida. Na necessidade do homem angolano, tendo em conta o contexto em que atravessa, a literatura cristã seria o maior prêmio que o homem angolano podia receber neste momento, porque ela carrega não só essa dimensão fenomenológica, estamos a dizer, esse espanto, esta verdade, esta beleza revestida na pessoa de Cristo, mas trata de valores que conduzem a pessoa humana em si. É uma literatura que influencia aquilo que é o comportamento das comportamento das pessoas. Estamos a falar, digamos assim, de textos que moldam o coração do homem para o bem comum. Estamos a falar de textos que salvaguardam a questão da dignidade da pessoa humana, pautando na educação preventiva. Na educação preventiva. E mais do que nunca, o homem angolano necessita exatamente desta educação, desta oferta necessária, pontual e concertiva. E falando já que estivemos a falar que para além da Bíblia existem vários gêneros literários voltados à literatura cristã. Destes, quais os mais procurados? Necessariamente a Bíblia, que já fizemos a referência, assume como a maior procura em que temos. Nós temos os livros de teologia, em que na sua maioria os que procuram são os estudantes do curso de teologia. Aqui nós temos na Universidade Católica, temos em vários seminários da CEASTE. Temos também na Universidade Metodista, temos outros cantos onde fazem-se formações teológicas, quer ao nível superior, quer ao nível médio. Portanto, temos também o seu gênero filosófico, em que depois, aqui há uma coisa que leva-nos a fazer uma distinção. A própria filosofia, sendo um campo muito aberto e complexo, temos a parte teórica e a parte prática. A dimensão teórica, nós temos as antropologias, quer as antropologias filosóficas, a antropologia teológica, e depois temos a psicologia. E a parte prática, temos a questão da própria ética. A própria ética. Portanto, há muita procura e nós não imaginamos como é que diríamos o que é a literatura cristã. Quando falamos da literatura cristã, parece que falamos apenas da Bíblia, de todos os comentários bíblicos e homiléticos a respeito da mensagem de Cristo. Não, falamos, digamos assim, aqui de uma tradição cristã que foi desenvolvendo ao longo dos séculos. Hoje por hoje, nós respiramos, de alguma forma, a presença de Cristo. Porque diríamos nós, talvez, o que seria de uma Angola que nós vemos hoje sem que tivéssemos o cristianismo. Mas nessa altura, vamos olhar para os leitores. Quem são os leitores? Só os ligados à religião cristã ou os que até se denominam ateus também procuram este tipo de literatura? Necessariamente temos muitos leitores e não imaginamos até aqueles que nem sequer sentam na cadeira da igreja
tem muitos leitores. Aliás, falando dos ateus, são aqueles, o ateu, ditamente ateu, é aquele que não concorda com alguma verdade e não necessariamente aquele que não queira entrar em contato com alguma verdade. Não existe ateu que não conheça sobre Deus. O ateu é aquele que conhece alguma coisa de Deus e não aceita que isso seja aquilo que é. Necessariamente o ateu é o que mais lê sobre Deus. Pois, então, falando disto, há muitos leitores, muitos que nos encontram nas Irmãs Paulinas, uns ligados à religião, os pastores, os irmãos de outras igrejas, vivendo num ecumenismo, não são católicos, tem muitos autores, tem muitos leitores, efetivamente, ligados também à questão das artes, tem muitos os leitores jovens, sobretudo, que estão nas universidades, os professores, alunos, em vários. Temos muitos, porque, na verdade, ao contexto da Livraria Paulina, nós temos livros do ponto de vista transversal. Temos livros, temos bancadas, sobretudo, infantis, mesmo ao nível da própria Bíblia, temos salvaguardamos essa questão das Bíblias infantis em termos de imagem comunicativas, ilustrativas. Também temos livros intelectuais que, de alguma forma, são mais usados no âmbito da formação superior. Praticamente temos livro para todos os leitores. Para todos os leitores. E uma coisa que talvez diríamos aqui é que o homem angolano, hoje por hoje, respira, de alguma forma, a literatura cristã. Agora vamos olhar para a questão de venda. É desafiador ou nem por isso? De facto, por agora, nós devemos aceitar que há algum desafio, porque não podemos ignorar as vicissitudes dos tempos, não é? Nos encontramos numa fase como país, como a sociedade, um pouquinho difícil em termos de condições financeiras, enfim. Isto tudo também causa algum desequilíbrio em termos de receitas, enfim. Mas a grande verdade é que há uma procura e muitas vezes não tem havido alguma resposta pontual, porque como Livraria Paulina, muitos dos textos são feitos fora, e com a questão da divisa, às vezes os contentores para virem, tanto há leitores que precisam de livros que ainda não tenham chegado, mas também salvaguardamos essa parte que todos aqueles que solicitam pelos nossos canais, na verdade, algum tempo necessário terão na banca os livros. E é desafiante, e aproveitamos como igreja, muitas vezes, naquelas festas, naquelas solenidades, fazer bancadas assim populares, porque de facto há mais adesão e há mais necessidade. É uma biblioteca hoje por hoje também caminhante, na medida em que as pessoas se perfilam nas vias para ir ao encontro da necessidade do outro. Era preciso fazer uma aposta maior na produção nacional também. De facto, já há um número considerável de autores angolanos, como aqui dissemos, em vários temas, abordam vários temas, e quem entra hoje na nossa livraria aqui na Vila Alice encontra uma bancada simplesmente para autores angolanos. Isto para nós significa uma grande honra e uma grande oportunidade de termos os nossos próprios a fazer aquilo que é um legado milenar, é um legado secular. E os leitores, a quando da sua procura, apostam mais nos autores nacionais ou estrangeiros? Há uma grande procura dos autores nacionais. Mas isto por quê? Porque, na verdade, trata da proximidade e trata do impacto do contexto. Pois os nossos autores procuram tratar textos e temas do nosso tempo e do nosso contexto numa linguagem nossa. Portanto, aqui há uma procura muito grande, nesta facilidade, digamos assim, de compreensão. Não obstante, há outros autores que desafiam muitos escritores estrangeiros, e sobretudo autores cujos temas abordados nós ainda não temos, não abordamos com maior rigor, ou seja, não temos muitos autores que tratam desses temas, como muitos temas filosóficos, muitos temas ainda teológicos que tratam da tradição da própria igreja, e que necessariamente buscaremos autores ainda de referência dos seus próprios tempos. Quem pode escrever literatura cristã? Todo aquele que sente-se inspirado e chamado
para falar de Cristo, com Cristo e para Cristo. Todo homem, hoje por hoje, vive de alguma forma, cristão ou não, mas não pode ignorar o fenômeno Cristo. Porque faz diferença e fez diferença na nossa sociedade. No olhar do outro e na necessidade do outro, nós podemos colocar a mensagem cristã, porque ela assenta-se no encontro com Deus e na necessidade entre os irmãos. Portanto, quem pode escrever? Todos nós podemos escrever, desde que nos identificamos com os valores que defendem, digamos assim, o próprio cristianismo, que é o bem, a verdade, a salvação, fala de temas como o pecado e, sobretudo, o maior tema que é o amor. Agora vamos olhar para a circulação deste livro, tendo em conta a sua importância para tudo o que se está aqui a dizer. As Irmãs Paulinas só têm representatividade aqui em Luanda. Claro, mas conseguem fazer a circulação do nível, a nível das outras províncias aqui do país, fazer chegar também as obras às outras províncias aqui de Angola? Necessariamente, hoje por hoje, as Irmãs Paulinas já têm uma abertura, para destacar que as Irmãs Paulinas estão em Angola desde 1999, passaram por várias fases difíceis, tendo em conta o contexto em que o país estava e que se encontrava. Hoje, já temos alguma casa que daqui a um mês ou semanas vamos inaugurar uma livraria na Arquidiocese de Lubango, província da Huila. É um passo histórico que as Irmãs Paulinas vão fazer. Entretanto, ainda temos como referência simplesmente Luanda. Sabemos que as Irmãs Paulinas é uma congregação de filha de São Paulo e faz parte das congregações religiosas da Igreja Católica. Elas não só trabalham, têm como vocação principal evangelizar por meio da comunicação, dos meios de comunicação social, tendo em conta o modelo São Paulo, o grande escritor bíblico e o grande divulgador que andava e caminhava ao encontro daquele que necessita. Necessariamente as Irmãs Paulinas em Angola atravessam também muitas dificuldades em termos de mobilidade, em termos de apoio e muitas outras coisas que talvez pela qualidade da sua produção poderia de alguma forma ajudar no intelectualismo angolano, não só religioso, mas em todos os aspectos, sobretudo de uma forma cultural. Há muita dificuldade, mas vai andando e no Lubango esperamos que com Deus tudo seja, daqui a algum tempo vamos abrir uma livraria no Lubango e será um passo, uma história. Até a tecnologia, de alguma maneira, tem estado a ajudar na divulgação deste tipo de literatura? É um meio que também tem sido utilizado por vocês para fazer chegar as obras para áreas em que de forma física não tem sido possível? É inevitável a tecnologia, é inevitável. As Irmãs Paulinas trabalham por meio de comunicação social e a tecnologia, mais do que nunca, envolve necessariamente a comunicação social. Razão pela qual nós temos hoje por hoje uma biblioteca virtual, uma livraria virtual, chamado e-book. Pode-se comprar um livro virtual ou o livro a partir do canal das Irmãs Paulinas. Portanto, na produção também temos essa própria tecnologia, na questão dos textos, enfim, mas ainda há uma necessidade muito humana em termos da revisão dos textos, porque achamos que ainda não temos muitas condições de o fazer, mas há uma tecnologia muito alta que está sendo desenvolvida e tem sido desenvolvida, obviamente. E pronto, as Irmãs Paulinas, hoje por hoje, parecem ser uma coisa única e sui generis no nosso contexto. Efetivamente, as Irmãs Paulinas fazem um trabalho extraordinário que, se tivessem um apoio necessário, talvez, de facto, poderia divulgar. Okay. E o pouco que fazem em Luanda, talvez ter-se-ia feito por todo o país e, na verdade, as universidades e as escolas necessitam desse trabalho. Seria um grande ganho, não é? Um grande ganho, porque estamos a olhar para um tipo de literatura que até pode ajudar a resolver problemas sociais. Olhando para aquela que é a realidade que o país vive, não é? O que as sociedades, de uma forma geral, têm estado a viver. Necessariamente, nós quando falamos da ideia de uma livraria, uma ideia de espaço intelectual, espaço social que molda o pensamento humano.
E esse espaço ideológico é que conduz as ações humanas em sociedade, sobretudo questões ligadas à convivência entre os seres. Portanto, nessa convivência entre os seres é necessário que se estabeleçam regras. E essas regras devem ser pautadas através dos valores. E, sobretudo, o valor, temos aqui, diríamos assim, muitos valores, como, por exemplo, a questão do respeito, o mútuo, a questão da fidelidade, a questão da justiça, a questão da verdade, a questão do próprio bem em si, e mais para a arte, diríamos, a questão do belo. Todos esses valores, que de alguma forma são analógicos ao valor divino, porque Deus é que dá sentido a todos os seres, porque Ele soma o bem, necessariamente. Esses valores, tendo espaço privilegiado, excelente, na produção, na massificação desses textos que estimulam a boa convivência das pessoas, que agregam valor, sobretudo, na sociedade, e com maior destaque dão um contributo nas escolas para dar substâncias ao corpo discente e docente. Portanto, são espaços que deviam ser muito mais como aqueles que temos. Exatamente. Pedro, de 18 a 21 deste mês de abril temos a vinda do Papa, o Papa Leão XIV, que vai fazer uma visita de 4 dias aqui ao nosso país. Como é que olha para esta vinda desta grande figura da Igreja Católica aqui para Angola? Quando nós ouvimos a visita do Santo Padre, acreditamos que todos nós ficamos felizes. Uma coisa que a Igreja angolana e o país como todo deve pensar, é uma coisa que ultrapassa a Igreja. É uma coisa que ultrapassa o Estado. É uma coisa que ultrapassa todas as pessoas que vivem dentro de Angola e fora de Angola. Porque a vinda do Santo Padre em Angola representa não só aquilo que é a massificação, digamos assim, da Angola que nós temos em termos de internacionalismo, é uma coisa que todo mundo estaríamos felizes. Todo mundo estaria feliz porque a vinda do Santo Padre é uma oportunidade para os cristãos, aqueles que creem em Deus, é uma necessidade de encontro com aquele que é vigário de Cristo na Terra, ou seja, o delegado de Cristo na Terra, porque assim o concebemos do ponto de vista da hierarquia da Igreja, é uma benção, podíamos assim dizer, e não só o Papa representa também o próprio Estado em si, é uma visita de Estado, e não é um Estado qualquer. É um Estado como o Vaticano, que é o Estado teocrático, podíamos assim dizer. É uma visita única no tempo e no espaço para Angola. Por isso que para todos nós é uma grande alegria e aconselha-se que nós recebamos bem o Santo Padre para que o nosso país seja abençoado e muitos problemas que nós vivemos, e nós temos a certeza, temos a esperança, temos a fé que a vinda do Santo Padre possa, de alguma forma, dar paz aos corações abalados. Estamos a falar de uma visita que também precisa ser registada, não é? Para que as gerações vindouras tomem contacto dos momentos importantes que serão vividos a quanto da sua presença aqui no país. Por isso que todos nós somos convidados a aceitar a verdade da visita do Santo Padre. Devemos nos preparar, porque na verdade a Igreja nos dá essas oportunidades. Quando acontece alguma coisa importante, nós temos a necessidade de nos preparar. Devemos nos preparar psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, porque na verdade quando nós somos hospitaleiros, quando recebemos a visita, preparamos o nosso espaço de forma diferente. E mais do que nunca, precisamos que o angolano todo ele, católico ou não, cristão ou não, perceba que a visita do Santo Padre é uma projeção da Angola no mundo, porque todo mundo estará de olho a Angola. Voltados para o nosso país. Para o nosso país. E um momento de grande inspiração de para grande quem alegria. se propõe escrever a literatura cristã, que é o tema de conversa para hoje. Pois daí está a necessidade da massificação e da admiração das pessoas que fazem o caminho de Cristo na Terra. A presença do Santo Padre é uma oportunidade para a criação literária. Isto é inevitável.
muitos episódios acontecem nas sociedades, na igreja, aqui centrando na literatura cristã, e ao nível da comunicação social, obviamente, vai produzir muito mais. E os intelectuais, aquelas pessoas que sentem-se tocados por esta visita, que não é uma visita qualquer, na verdade, podem produzir textos que sirvam para testemunhas, que sirvam para as gerações. Como nós recebíamos o Santo Padre, o Papa João Paulo II em 92, depois o Papa Bento XVI em 2009, muitos angolanos, intelectuais, homens ligados às letras, à cultura, à arte, escreveram, fizeram quadros, muitas outras coisas fizeram. E acreditamos que o angolano também sinta-se tocado, na verdade, na alma e no coração, para que consiga que com esta visita do Santo Padre não seja mais uma visita, mas seja a visita por excelência. Certamente. O Pedro Mbila, conversa com o Pedro Mbila, ele que é colaborador das Irmãs Paulinas e também docente. Pedro, infelizmente o nosso tempo esgotou-se em relação às Irmãs Paulinas. Para quem nos está a acompanhar, que tipo de literatura estão nesta altura disponíveis e o que é que está previsto para ser lançado nos próximos meses? Muito bem. A nível da Livraria Paulina, há muitos textos em produção. Aqui não trago a agenda, talvez diria de forma muito mais casuística e concreta, mas hoje por hoje há uma grande aposta do ponto de vista da cultura geral, não só do aspecto cristão. Muitos religiosos não só escrevem sobre temas diversos, sobretudo temas de intervenção social, temas que ligados aos comportamentos do próprio homem, ligados às psicologias, enfim. Há muitos outros temas ligados também às artes, enfim, e que estão necessariamente na produção, que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, algumas semanas, estarão à nossa disposição. E para dizer que a livraria, o contexto do Centro Cultural da Vila Alice, onde encontramos a livraria Editora Paulina, temos também o próprio auditório, onde divulga-se livro, não só produzido pelas Paulinas, por outras editoras, mas que as Paulinas dão esse espaço. As Paulinas dão esse espaço, efetivamente, para massificar e divulgar a cultura. Porque, na verdade, a cultura, para além de ser hábitos e costumes, segundo Eduardo Taylor, a cultura também, digamos assim, é a forma da manifestação do ser. Este ser que se interroga, que se questiona, e esse ser que tem a necessidade com o outro, no outro, e sobretudo esse ser que foi criado imagem e semelhança de Deus. Pedro Mbila, muito obrigada por aceitar o convite, obrigada por esta conversa. Agradeço. Vamos colocar um ponto final à conversa por agora, mas certamente teremos outras oportunidades para podermos conversar este e outros assuntos, mas pausa na conversa aqui deste lado, porque daqui a instantes eu regresso para dar-lhe a conhecer então as atividades que marcaram não só a cidade capital, mas também outros pontos desta imensa Angola. Por agora, um até já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Conecta Angola Comercial, a solução de conectividade que liga empresas ao futuro. Seja um provedor de internet para angolanos. Crie o seu negócio com o Angosat 2. Oportunidade pensada para ISPs, startups e empresas de telecomunicações. Garanta a comunicação contínua, sobretudo em zonas remotas. Com o Conecta Angola Comercial, o seu negócio chega mais longe. Aproveite e expanda os seus serviços de internet com abrangência nacional. Conecta Angola Comercial. Conectamos empresas, criamos oportunidades.
Viva! Estamos assim de regresso para dar continuidade aqui ao Selo Cultural, esta edição de 5 de abril de 2023, primeira edição deste mês que é dedicada à paz e também à literatura infantil. De recordar que no passado dia 2 comemorou-se o Dia Internacional da Literatura Infantil. Cá entre nós, os escritores defendem maior produção e também incentivo deste género literário. Vamos agora acompanhar o direto com João Lopes. João Lopes. O nosso tema de reflexão hoje tem que ver com a produção literária infanto juvenil. Para isso, vamos naturalmente à conversa com a escritora Marta Santos. Muito obrigado por esta oportunidade. Está em direito para a televisão pública de Angola. Falando de produção literária infanto juvenil nos dias que correm, o que é que lhe oferece dizer? Há muito pouca produção. Há muitos novos escritores de literatura infantil que acham que escrever é moda, que esquecem o imaginário, a curiosidade, tudo aquilo que move a beleza da literatura infantil. Escrever livros infantis para criança é uma grande responsabilidade, porque a criança responde uma pergunta com outra pergunta e, principalmente, a sua curiosidade não espera por uma resposta. É preciso que as histórias tenham moral, tenham incentivo, tenham luz e que incentive normalmente a criança a seguir em frente. A criança tem que encontrar algo e em cada livro infantil temos que encontrar a voz do escritor, porque escrever é ver com os olhos, guardar na alma, espelhar no papel. E também não esquecer que a educação levámo-la de casa, a instrução vamos buscá-la a um banco de escola. Ler, instrui, mas a educação é a base. E a criança não é um adulto em miniatura. Literatura infantil é necessária. E nem todo o livro é uma obra literária. Todos nós somos necessários para a chamada desta responsabilidade social. Não teremos adultos capazes se não construirmos hoje um homem para o futuro. O futuro é já amanhã. Não existe, porque amanhã já será presente. Muito obrigado. Ouvimos então a Marta Santos. Nem toda obra é literária. Escrever é mais do que aquilo que a gente então imagina. Vamos ouvir naturalmente também a opinião da escritora Canguimbo Ananás, ela que lançou-se neste mundo há bastante tempo. Vamos então ouvir que opinião então traz, como é conhecida entre nós também a tia Canguimbo. Falamos de produção de literatura infantil, tia Canguimbo, nos dias de hoje é um desafio muito grande. Pensamos nós que sim, não é? E a minha maior inquietação é que cada um de nós, enquanto responsáveis, enquanto pais, temos que criar esse ambiente também para que os nossos filhos eles possam ter imaginação e criatividade, não é? Não é que os pais escrevam para eles, mas que possa orientá-los e para que na verdade elas possam, digamos, produzir criando, tem muito a ver com o meio. Não é? A convivência. Eu falava há bem pouco tempo que os pais, principalmente na época de férias, devem proporcionar um ambiente de passeio aos filhos. Por exemplo, o que é que existe no mar? No mar existe diversidade de peixes. O que é que existe no pomar? No pomar existe diferentes árvores de fruto. No jardim, diferentes flores e que cada uma delas também tem o seu nome. Então estou preocupada em função de todo esse projeto, da construção também de nós, enquanto pais, enquanto encarregados, potenciarmos os nossos filhos. Naturalmente, passado algum tempo, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, vamos fazer com que ele, na verdade, possa ter o seu primeiro livrinho, está a ver? Mesmo com 12 ou 18 páginas. E nos dias que correm, como estamos quanto o assunto é leitura? E já agora, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado. Cambalemba, como sempre. Quanto à leitura, existem jovens ou pessoas que leem,
mas precisam-se de mais pessoas a lerem, porque para nada serve a quem escreve se não tiver os leitores. Então, os leitores é para eles que se destina aquilo que os escritores escrevem. Portanto, precisamos muito que esse número cresça, para valorizar também o escritor e no sentido também de que, como sabe, as obras passam sempre algum conhecimento, passam sempre algum valor. Vamos perguntar ao tio Kim, sabemos que o tio Kim está ligado várias vezes também a projetos que têm que ver não só com a produção de literatura infantil, entre outros também. Vamos ouvir então a sua opinião também no quesito leitura, sobretudo infantil, tio Kim. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Leitura é um processo que deve ser obrigatório para qualquer criança, para que lhe possa formar, lhe possa instruir, lhe possa fazer sonhar sobre a sua infância e que este livro infantil que ele vai ler lhe possa fazer amar os pais, fazer amar a pátria, lhe possa inspirar para uma profissão, lhe possa de facto construir no seu seio um homem novo. Olhando para aquilo que é a nossa realidade, estamos a caminhar bem? Estamos a caminhar de forma regular. Podemos caminhar melhor se as instituições se engajarem, sobretudo ligadas à cultura, ligadas ao turismo, ligadas à educação e às igrejas, porque para incentivar uma criança a ler, precisamos de engajar esforços, precisamos de estimulá-las, precisamos de produzir bons livros para que o objetivo seja cumprido. Mais do que isso, colocar o livro em todos os cantos do país, incentivar a construção de bibliotecas e os professores de língua portuguesa poderem de facto ter programas e projetos que possam de facto fazer com que a criança ame a leitura, ame o livro. Muito obrigado, tio Kim. Esta é uma abordagem que naturalmente não fica por aqui, mas por agora recebe cumprimentos de Viriato Ngoza e João Lopes. Saudações. Um abraço, João Lopes, ele que há instantes esteve em conversa com escritores, eles que olham para a necessidade de maior produção e também incentivo no que toca à literatura infantil. Agora vamos olhar para a atividade realizada aqui pela nossa televisão pública de Angola, 50 mulheres ligadas ao mundo das artes foram homenageadas aqui na televisão pública de Angola, encerrando assim as atividades que marcaram o mês de março, o mês dedicado à mulher. As homenageadas chegaram de vários pontos de Luanda. Eram 50 rostos conhecidos do público. Por onde quer que olhássemos, havia uma estrela, quando não era uma consagrada. Era uma emergente, simplesmente assim. Até Bela Chicola ficou. Sem palavras. Eu olhava de um lado, vinha uma, vinha outra. Oh meu Deus, as mulheres das artes hoje todas aqui. A cantora Maia Azuda foi uma das primeiras a cruzar o Centro de Produção de Conteúdos, Ernesto Bartolomeu. Entravam quase que a conta-gotas. E Mana Matos, subdiretora de produção, desdobrava-se em ligações. Não tardou, a codurista Pocapi chegou. A criadora do sucesso faz assim. A cantora Celda, a morena de cá, apresentou-se num vestido roxo. Entre acertos e tropeços, a cabeleireira Chica Amaral acabou mesmo por entrar. Eliane Silva, uma das protagonistas da saga O Rio, pedia descrição. Já no interior, o grupo Vinjomba esperava a hora de atuar. No set, o cenário ganhava forma. A poucos minutos do arranque do especial, a movimentação no corredor intensificava-se. Tudo acontecia. Beijos simulados, a selfie adiada a Edvânia do Carmo pela bailarina do grupo Vinjomba.
e o dedo de prosa entre Grace Mendes e a apresentadora. À boleia da reportagem dos programas, ficamos a saber que Grace Mendes tem novo trabalho ligado ao humor. Já tem nome, só que se eu disser vão me matar. Quem também passa a expressão não destapou as cubas da sua nova produção foi Pocapi. Não, ainda não, mas é remix de uma música dos SSP. Grace Mendes e Pocapi fecharam tudo a 7 chaves. Dicla Buriti e Eliane Silva aproveitaram, como se diz na gíria, para vender o peixe. Monólogos da Vagina, dias 10, 11 e 12 na Casa das Artes. No painel A Mulher e o Cinema, voltou-se a falar do beijo técnico. Uma certeza ficou: os lábios tocam-se, só que não há sentimento. Exatamente, esse é que é o mote da questão. Dicla Buriti falou por experiência própria. A moda também fez caixa alta, modelos com trajes formal e de gala. O destaque foi para a ousadia deste vestido drapeado com laçarote. Aspecto que saltou à vista foi a presença de Noite e Dia e Jéssica Pitbull no mesmo evento. Pitbull falou do novo trabalho com Rei Helder. Na verdade, a ideia é dele, né? E o mestre era até aqui a ver como é que vamos fazer. E aí, se der, vai sair aí uma bomba. Já Noite e Dia deixou claro que estamos de bem e na paz, só não somos amigas. Estamos cada vez mais unidas e é isso que o nosso país precisa, de união. Porque, segundo Érica Nelumba, Diana Cabango embarcou na suavidade e pôs o jazz em ação. Um estilo de música que, em Angola, precisa de mais entrega, dedicação, mais disciplina, né? E nos abrimos mais para outros mercados. Na homenagem a 50 mulheres estava um homem, Walter Ananás. Significa que há uma cereja no topo do bolo, né? O programa terminou em apoteose, com foto de família, abraços e com todas as convidadas a reviverem Lourdes Van Dunen. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Fechamos com chave de ouro, então, neste que é o projeto de homenagem a mulheres nas artes. ...50 mulheres das artes homenageadas pela televisão pública de Angola no março, o mês que nos é dedicado. Vamos agora olhar para o Caldo da Paz, tal como o próprio nome indica. A atividade realizou-se em alusão aos 24 anos de paz e reconciliação nacional, a data que ontem foi comemorada. Para esta atividade, o homem do Bié, Sabino Enda, foi o convidado especial. Encontro simples, mas cheio de significado, marcado por momentos de reflexão sobre o papel da música no processo de reconciliação e consolidação da paz. Na verdade, nós tocamos vários estilos. Nós tocamos desde rumba, samba, kizomba, rebita. Alguma vez fizemos algumas animações conforme acabamos de ver aqui. Pronto, a banda Suavidade é uma banda versátil. E é uma banda que não quer se limitar apenas num único estilo. O músico Sabino Renda foi o grande destaque da noite, animando o público e reforçando a importância da paz em toda a sociedade. Ao longo do evento, os participantes desfrutaram de música tradicional e contemporânea, momentos de humor e dinâmicas de interação num ambiente de convivência e descontração. O dia representa para mim muita harmonia e paz mesmo, o dia em si já diz. E é só alegria. Se não fosse essa chuva, acredito que aqui estaria abarrotado como sempre, mas por causa da chuva, mas o ambiente está muito bom. Estamos a comemorar a paz, estamos aqui na alegria, sabendo que
houve uma chuva de bênção também, mas estamos aqui para celebrar a paz. Mais do que entretenimento, o encontro destacou a cultura como uma importante ferramenta de promoção da paz e da coesão social. Há vários ganhos. Primeiro, digo, é mesmo o calar das armas. Segundo, o ganho escolar, já muita juventude a frequentar as universidades. O ganho profissional, há muita juventude a se capacitar. Vamos a ensinar muitos professores, muitos educadores patrióticos para que no fim disto tudo vivamos em concordância, em harmonia. Mas tudo isto também é parte da paz, da liberdade que nós demos. Só que temos muitos irmãos que têm escolhas muito feias. Vamos corrigi-los, vamos ajudá-los a encontrar o rumo certo. O Caldo da Paz, elemento central da iniciativa, simbolizou a união entre os presentes e o respeito pelos costumes locais, reforçando o valor das tradições na construção de uma sociedade mais harmoniosa. Nós sabemos que a paz a nível do nosso país já é efetivo porque estamos a viver um bom momento e, acima de tudo, é um momento ímpar. Como é que está a ser esse ambiente? O ambiente está agradável, é uma casa acolhedora, não é? Estamos aqui praticamente com fraternização e, acima de tudo, tudo está a correr numa tranquilidade, num momento de paz e harmonia. Para os jovens, o evento foi também uma oportunidade de fortalecer laços, partilhar experiências e refletir sobre o seu papel na preservação da paz. Agora vamos até a província do Bié, conhecer um bocadinho aquela que é a realidade desta província, olhar principalmente para o tradicional e esta que é a transição para a modernidade dos nossos dias. O movimento cultural no Bié é caracterizado por uma diversidade étnica e expressões artísticas como música, dança, culinária e artesanato, refletindo uma identidade cultural dinâmica, plural e que entrelaça o antigo e o moderno. Da panela de barro à de pressão, do almofariz à moagem, do batuque ancestral à bateria acústica, evidenciam este cruzamento que, segundo o regidor Adelino Mateus, não coloca em risco a matriz cultural da região, mas critica alguns excessos nas cerimônias de apresentação e pedido. Portanto, é bom só, nossa cultura não para e também as coisas novas também continuam, mas é que não pode subir muito, porque agora estamos vendo as coisas hoje estão um bocado mais difíceis. Omenda, Ocatita e Saoia são as principais danças da região, que, segundo o mais velho Adelino Mateus, deram origem a várias danças modernas. Por exemplo, estamos vendo o Kuduro. O Kuduro mesmo é dança de Saoia. Temos Menda. É mesmo quase o tempo passado dançava o que dança hoje no tempo colonial se chamava o tango. Atividades que se manifestam em festividades e rituais, demonstrando que a nível da província existem muitos fazedores de cultura. O setor de tutela tem promovido feiras de exposição de artefactos culturais, onde todos os municípios exibem suas potencialidades. Apresentar aqueles nossos elementos que nos identificam como a nossa província de modo muito geral e de modo muito particular também alguns costumes de algumas regiões. Estamos a falar das nossas danças típicas, estamos a falar dos nossos trajes também. Temos a destacar também o caçador, temos também a destacar o Otimuandi, que também é uma das vestes que se utiliza com bastante frequência lá na nossa municipalidade. Para transmitir às novas gerações a nossa realidade, porque um povo sem cultura é um povo sem identidade. A literatura, poesia,
Música e dança também têm merecido a atenção do governo do Bié, com alguns agentes a mostrarem o que de bom sabem fazer nos grandes palcos nacionais. E do Bié, vamos agora até a província do Ige, onde os agentes culturais nesta província estão preocupados com a valorização da cultura Mukongo em particular. A realização de festivais e celebrações de dança, música folclórica e rituais são ações que visam a promoção e divulgação dos valores da cultura local. Estamos a buscar a culturas alheias, então precisamos de reaver aquilo que são os princípios e hábitos que norteiam a cultura uigense ou a cultura Mukongo. A Casa da Cultura do Ige é um espaço criado para a conservação da identidade ancestral da etnia Bakongo. Está em curso a reabilitação do a antiga Assembleia Provincial do Ige, para ser o celeiro de desenvolvimento da cultura a nível da província do Ige. E temos a Casa da Cultura de frente ao Grande Hotel a um monumento classificado para dar aquilo que são o género de desenvolvimento das artes a nível da província do Ige. A marca registrada são cestos de mateba, cadeiras de junco, esculturas, batuques, pulseiras e sandálias que entusiasmam os cidadãos e turistas. Conforme estás a ver as peças de artesanato, é para preservar a nossa cultura, que sem isso ninguém vai conhecer a nossa cultura. A autenticidade da cultura Bakongo é também passada à nova geração. Nós também aprendemos nos mais velhos, então nós também estamos ensinando os menores para ver se amanhã ficamos cansados, eles continuam com o trabalho. Principalmente nós que somos artesãos devemos dar força para o trabalho que falamos a cultura africana. A culinária é outra marca cultural dos povos do Ige, com os conhecidos pratos típicos como o gisombe, catato, muteta, fumbua, entre outras iguarias, cuja fama vai além das fronteiras. O salalé e outros, esse realmente, conforme compro, dou uma lavagenzita, uma lavadinha pequenina e conservo já em doses próprias. As grutas do Zenzo, na região de Ambuila, por sinal, localidade marcada por uma das mais tenebrosas batalhas contra a dominação colonial, a conhecida Batalha de Ambuila, é também uma região com muitos rituais e símbolos que caracterizam os povos da localidade. Um tributo é pago às autoridades tradicionais para os visitantes vislumbrarem a majestosa gruta e a nascente de água. Água que, segundo a lenda, tem o poder da fertilidade. Uma experiência muito boa, não serve só como um sítio turístico, né? Ser um sítio turístico, mas também é bom para fazer terapia. O Museu do Ige conserva peças de valor cultural inimagináveis. Vamos agora para a notícia a nível internacional. O ator Arnold Schwarzenegger recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Ulster de Belfast, na Irlanda do Norte. E agora é chegado de um dos momentos também bastante esperado aqui do nosso programa, o Baú do Celo. E para esta edição do Baú do Celo, a nossa convidada é Marcela Costa, artista plástica Marcela Costa, tecelã, pintora de referência na lusofonia, já venceu o Prémio Nacional de Cultura e Artes, foi secretária-geral da União Nacional dos Artistas Plásticos e também expôs no Ciciba e em outros países da Europa e da América. Marcela Costa veio de Colungo Alto, província do Kwanza Norte, para se impor em Luanda. Tão simples assim. Tanto que em Angola não se fala de tecelagem sem citar o nome de Marcela Costa. Parece exagero, mas não, pois que é a pioneira desta arte no país. Ela começa a criar as suas obras na década de 70. Depois de desbravar o caminho, artistas como Domingas Correia, Odalima Zaila e Belmira Gumbe seguraram o testemunho. Marcela Costa fez formações de tecelagem artística e serigrafia na Suécia.
Suíça e no Brasil. Formações que eram uma espécie de ateliês abertos. Nascida em 1957, Marcela Martins Costa é tecelã e pintora de referência na lusofonia. Granjeou prestígio e carisma e assim chegou ao cargo de secretária-geral da UNAP, onde ficou 10 anos. Um dos projetos que desenvolveu foi cultivar os laços de amizade e cooperação entre artistas angolanos e suecos. Depois de concluir o curso de artes visuais na Escola Industrial de Luanda, ela foi convidada por Vítor Teixeira Vitex para integrar o projeto de desenvolvimento cultural sob a égide do Conselho Nacional da Cultura. Marcela Costa trabalhou como desenhadora no departamento. Em 1995, criou o ateliê de artes com o seu nome. Realizou várias exposições a nível individual e coletivo no Reino Unido, Brasil, França, Zimbábue, Estados Unidos, Zâmbia e na África do Sul. Em 2002, inaugurou uma exposição com o tema Arte Mulher, Angola 25 anos. Venceu o Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de Artes Plásticas. Em 2009, esteve no Festival Pan-Africano em Argel, na Argélia. No mesmo ano, marcou presença no Festival de Teatro Castro Alves, em Salvador da Bahia, no Brasil. Marcela Costa utiliza nas suas criações materiais como tecido, areia, estampas aplicadas, texturas naturais, em formas preferencialmente de curvas que traduzem uma expressão no feminino e uma proximidade à terra. Marcela Costa está ligada à pintura há mais de 30 anos. Todo o trabalho desta artista plástica tem qualidades e requisitos para estar exposto num museu, para que a nova geração conheça e saiba o que foi feito em prol da arte angolana. Marcela Costa participou em várias bienais do Ciciba, Centro Internacional Bantu. Uma das bienais decorreu na Guiné Equatorial, na cidade de Bata. Angola levava para este evento internacional escultura, pintura e tecelagem. Artistas como Vitex e Cabici Remos venceram o Prémio Ciciba. Marcela Costa tomou parte do Copeart, que acontecia 3 vezes ao ano. Era um espaço de exposição, partilha de ideias para a descoberta de novos valores. Acontecia na Galeria Selamar. Hoje, Marcela Costa é uma artista reformada. É dela a frase: cada nação com a sua cultura. Temos que ter cuidado com o que está a entrar no nosso país. Nossa cultura é algo nosso, é nossa história, é nosso, e não confundir com o que se passa ou o que vem nos outros países. Nós somos nós, eles são eles. Chegamos assim ao final do Baú do Selo. Marcela Costa foi a nossa homenageada nesta edição. Obrigada mesmo por nos ter acompanhado. Colocamos assim um ponto final ao Selo Cultural, esse espaço que dá voz e mostra a criatividade e também a tradição e a arte de Angola e do mundo. Tenha, pois, uma ótima semana laboral, mas é claro, continue ligado a este canal e acompanhar o muito que ainda tem para lhe oferecer. Quanto ao Selo, este volta no próximo domingo. Fique bem.